meu nome é Tabata. Esse aqui é o Osvaldo. Osvaldo não fala, mas a gente é da Receita Jovem. E hoje o nosso convidado é um ex-aluno. O nome dele é Antônio Giovanni. E ele é um jogador de futebol e mora em Portugal. Aí ele veio aqui para contar pra gente como é a vida depois, né, da escola, como era durante a escola, as aventuras dele na escola e como foi para ele se tornar jogador de futebol e se tem alguma coisa que marcou ele, coisas assim. Tudo bem? Tudo Olá, bem, bom dia, Giovanni? tudo bem? Prazer. Prazer enorme estar aqui de volta nessa escola maravilhosa, que eu fui bastante feliz. E você pode contar pra gente em que ano você estudou aqui? Eu estudei de 2005 a 2012, desde a primeira série até o nono ano. São bastante lembranças, já tem um tempinho já, né? É muito tempo já, né? Quantos anos mais ou menos disso? Nós estamos em 2025, já tem 13 anos. Já tem 13 anos já, é bastante tempo. Mas as lembranças sempre ficam. Só muda, só É. algumas coisas, as pessoas passam, mas é a escola que fica, né? E quais lembranças você guarda da época que você estava aqui? Tem alguma engraçada? Um passeio até Sim, alguma sim, coisa tem bastante, tem diferente? bastante. A época do Play Center hoje já não é mais aberto, mas a época do Play Center é bastante. Enchi o saco dos meus pais para dar R$ 50. Era muito na época para poder ir para esse passeio aí. Era criança para aproveitar, para ser feliz com meus amigos e amigas também. Mas era bastante feliz. E teve algum professor que te marcou durante isso aqui na escola? E para ter bastante. Desculpa se eu esqueci de alguns aí, mas teve bastante. Teve o Edson, na época era meu professor de matemática. Os professores de educação física, o Jorge, Liliane, teve o Claudiano, que era informática na época, teve a Adriana, que era da biblioteca também. E, passou alguns aí, desculpa. Dá pra perceber que mudou, né? Tipo, nessa época eles trabalhavam em tal matéria e hoje em dia eles trabalham aqui, só que em matérias diferentes, né? Sim, deu uma mudada, deu uma mudada. Deu uma mudada bastante. Graças a Deus, é, É, é sempre para melhor, né? sim. E depois que você saiu do Raimundo, você estudou em qual ensino médio? E você já sabia que queria ser jogador de futebol? Quando eu saí do Raimundo, foi uma tristeza, eu chorei pra caramba. Até na formatura e tal, tenho foto até hoje. Eu estudei no Stella Borges. Fui pra lá, fiz um ensino médio pra lá. E meu sonho era sempre jogar futebol. Sempre falei que queria jogar futebol, queria ser jogador. Sempre falei que ia morar fora também. E hoje em dia eu falo pra todo mundo, palavra tem poder, né? É. Não sabemos o dia de amanhã, mas graças a Deus hoje eu moro fora. A saudade é imensa da família, mas é um sonho de menino, né? E você teve alguma outra profissão ou experiência antes de virar atleta, jogador, né? Sim, sim. Antigamente era muito difícil, né? Querendo ou não, era só meus pais que me ajudavam, não tinha empresário, não tinha nada. Então, o tempo foi passando, eu fui desanimando, pensei que nem ia ser jogador. Então, eu ajudei muito meus pais também a trabalhar, ajudei minha mãe. Minha mãe trabalha como um inventário e tudo. Em loja, para quem não sabe, é em loja, vai contando as peças para repor no estoque na loja. É uma empresa terceirizada. Trabalhei muito com meu pai também, no estacionamento, ele tinha um estacionamento, ajudava ele. Tudo que era possível para não estar usufruir muito do dinheiro deles. E você, o que te motivou a morar fora e como foi a decisão de morar fora? Epa, foi bastante difícil, porque eu sempre falei que ia morar fora, mas não sabia que era tão difícil assim morar fora e não sabia que era tão longe. É. Minha primeira experiência foi na Itália. Na Itália, eu fui 2 vezes para a Itália, fiquei lá entre 3 e 5 meses, longe da minha família e tudo, complicado. Fiquei lá, depois lá é muito difícil por conta de documento. A cultura lá é boa também, não tenho nada a reclamar. Lá também, mas você só come só macarrão, todas as cores, todos os sabores. É uma coisa que eu aprendi bastante também. E dei muito valor a isso. Em Portugal, foi em 2019 que eu fui.
no final de 2019. Passei o Natal, o Ano Novo longe da minha família. Depois comecei a jogar e veio a pandemia, parou. Falei que eu ia voltar, mas acabei ficando por causa da pandemia e tal, os riscos. Então, fiquei meio que isolado. Eu fiquei em Portugal mesmo. E como é viver em Portugal? Epa, é uma cultura um pouco diferente da do Brasil. A língua é a mesma, só muda algumas palavras, umas gírias que tem ali e tal. O pessoal fala muito rápido também. Nós, brasileiros, falamos que eles falam rápido e eles falam que nós, brasileiros, falamos rápido. Mas isso é normal no cotidiano, no dia a dia. Você vai se adaptando. A cultura também deles não é muito diferente, tal, mas eu gostei muito. O ruim de lá é muito frio, mas também quando faz calor é muito calor também. Não tem meio termo lá. E eu gosto muito de lá. O pessoal me acolheu bem. Eu sou muito grato por o país que abriu as portas para mim. O que te motivou a morar fora do Brasil e como foi essa decisão? Epa, sempre quando era pequeno, sempre falei que eu ia morar fora. Sempre disse pra minha família, com os amigos que eu tinha na escola, sempre falei que ia morar fora. Apareceu a oportunidade para mim morar na Itália. Fui para Itália, fiquei entre 3 a 5 meses. Passei lá muito frio, mas aprendi muito sobre a cultura dele, a língua e tal. Uma experiência muito boa. Depois não deu certo, porque como eu não tinha empresário, era só eu, minha mãe e meu pai que corria atrás e tudo, acabei por voltar do Brasil e falei que não ia mais jogar bola. Você desistiu do futebol, então? Basicamente desisti do futebol, falei, vou só trabalhar. E você fez o que quando voltou pro Brasil? Quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a trabalhar com um amigo meu, numa empresa terceirizada e tudo. Nós arrumava caixa eletrônica, biometria, essas coisas, depois mandava de novo e comecei a estudar também. Fui fazer engenharia civil. Nossa, engenharia de futebol para engenharia civil. Você estava bem na faculdade de engenharia civil? Se dava bem porque era no começo, né? E eu também gostava muito de conta, mas eu me dava bem até. Eu queria fazer educação física, mas estava maior febre, todo mundo estava fazendo educação física, o mercado também não estava muito bom, então tinha que pensar melhor no futuro e tal. Aí eu falei, vou fazer engenharia civil. Trabalha muito ali na conta, eu gosto muito. E na época era poucas pessoas no mercado de trabalho. E aí, depois da engenharia, você trancou o curso? Depois da engenharia, eu fiz só o primeiro semestre, tentei trancar, mas não consegui, teve só que cancelar mesmo, infelizmente. Mas quando eu estava na faculdade, apareceu uma oportunidade para mim ir para Portugal. Ah, Apareceu uma oportunidade, conversei com meus pais e tudo. Ele sempre foi meu apoio de tudo. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. É meu sonho desde criança. E me ajudaram. Eu peguei e fui para Portugal. e em qual time você joga lá em Portugal? Hoje em dia, eu jogo no Afoirarejo, Dragões, Hum. no distrito de Santarém, lá onde eu moro e tudo. Portugal não é tão grande como o Brasil, mas é no distrito lá de Santarém. Ah, e como foi? No começo, você já foi direto para essa cidade ou tinha outra cidade que você já tinha ido? Não, não. Quando eu recebi a proposta e tudo, conversei, sentei, falei com meus pais. Nós não conhecíamos, basicamente, só pela televisão. E era só Lisboa, que é É. a cidade mais famosa que nós conhecemos, nós brasileiros. E comecei a pesquisar e tudo. Falei, seja o que Deus quiser, coloquei na mão de Deus. Meus pais também, nós oramos bastante. E não fui para essa cidade, fui para Tomar. Cheguei para Tomar. Fiquei lá uns tempos e tudo, até regularizar a documentação, ir pro clube e tudo. Fiquei lá com alguns brasileiros no apartamento também. Fui, fui no final de 2019, isso tudo, no final de 2019. Passei o Natal, o Ano Novo longe da minha família. Foi o primeiro, e no frio, em Portugal. É. Portugal é inverno, essa época assim, no final de ano. Aqui é verão, lá é inverno. Passei um frio. Mas era meu sonho, então eu tava
a passar qualquer coisa, se fosse passar qualquer coisa, então acabei passando por isso. Depois fui para Santa Margarida, onde eu moro até hoje, é uma aldeia pequena, tal, e acabei assinando pelo Odense, joguei pelo Ah. Odense, foi meu primeiro clube em Portugal. E você falou que você estava durante a faculdade, né? E você recebeu uma proposta. Eles já te deram uma proposta com contrato, tudo certinho? Era só ir? Sim, sim, né, vai dar uma proposta de contrato, casa, comida e tudo. Aí eu falei pro meu pai, tinha a despesa da passagem que eu tive que tirar do meu bolso, claro, porque como eu não tinha empresário e tudo e tal, e foi através de um amigo que jogou comigo e tal, aí eu paguei a passagem, mas graças a Deus deu tudo certo. E como é viver lá em Portugal? É bom? Tem diferença cultural é bem grande? Tem um pouco, todo país tem uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Mas pra mim foi mais fácil porque a língua só muda algumas coisas que é a gíria ali, uma palavra ou outra e tal. Eles falam muito rápido também. O tempo também lá é muito frio. Só esse ano eu cheguei a pegar -4 lá. -4 graus? Meu Deus, eu não Eu aguentaria. também pensava isso, mas quando você tá lá, né, cheguei a passar isso, mas quando é calor também é muito. O calor chega a 45 graus. Meu Deus, Portugal é 880, né? Ou é frio demais, ou é calor demais. Não tem meio termo, lá não tem meio termo. E você se acostumou bem lá em Portugal? Sim, me acostumei bem, graças a Deus. No começo foi um pouco difícil, né? Por conta do que eu cheguei, saí daqui no calor, cheguei lá no frio, as roupas daqui pro frio de lá não tem comparação, né? Passei um frio danado, mas deu tudo certo. Também fui bastante acolhido pelo pessoal, com alguns brasileiros, outros portugueses também e tudo mais, mas deu tudo certo. E você teve que aprender a falar português de Portugal ou não teve esse trem de ter que Epa, aprender igual? só algumas palavras, igual eu tô falando aqui, epa, é de lá, ou se não, pois. Algumas palavras vai acabar saindo aí, Ah, que é lá de Portugal. então não teve muita diferença, né, da língua. Não é tipo, ah, vou para os Estados Unidos, eu tenho que aprender o inglês. Não teve que aprender uma Não outra tem, não língua. tem. Essa diferença é tão alta assim, não. Não é tão alta como, pois, o inglês você falou, ou o francês. Não. É igual a nossa língua, só muda alguma palavra ou outra ali e tal. E quando você foi para Itália, que você ficou 6 meses, foi difícil por conta da língua? No começo foi, mas tipo, quando eu tava vivendo lá, até que não, porque você acaba convivendo, você vai aprendendo as palavras e tal, vai ali, uma coisa ou outra que eles falam rápido também, não sei porquê, eu acho que é o pessoal da Europa que fala rápido, Sou europeu, mas, fala rápido demais, eu acho. mas e, mas tipo, é que nem eu falo, quando você tá ali no país, vai escutando e tudo, tá sempre ali no dia a dia, no cotidiano, você aprende. E que mensagem você gostaria de deixar para os alunos de agora da MF Armando Couto? Os alunos de agora, a mensagem que eu deixo é que nunca desista dos seus sonhos, que corra atrás, mas pelo certo, estude, respeite o pai e a mãe. Tenho um enorme prazer e orgulho de estar voltando aqui. Mudou bastante, graças a Deus, e para melhor, né? Tem até elevador, na minha época era escada de cima a baixo, mas minhas duas irmãs estudou aqui, tem uma que tá para concluir agora também, né? E espero que os outros alunos concurso, uns quer ser jogador, outros quer ser médico, e que for da minha parte para ajudar, que depender, e tiver ao meu alcance, pode contar comigo. É um maior prazer mesmo estar aqui e muito feliz estar de volta nessa escola, que eu fui muito feliz também. Giovanni, muito obrigada por ter aceitado esse convite e por ter compartilhado a sua história. E eu espero que a sua história motive e inspire os alunos daqui da escola. E eu quero dizer que você ter lutado pelo seu sonho, não ter desistido do seu sonho,
é muito inspirador, não só para mim e para outros alunos mesmo que vão ver esse podcast. Muito obrigado, Tabata. Obrigado pelo convite. Obrigado por outras pessoas que estão aqui por trás, né? Que o trabalho não é fácil. Também quero agradecer a escola. Quero deixar uma mensagem também para os alunos, professores, que nunca desistam de seus sonhos, respeitar sempre o pai e a mãe, fazer o certo. Nada é fácil nessa vida. Se fosse fácil, certeza chovia dinheiro do céu, né? Como minha mãe diz. Mas muito obrigado mesmo de coração. Parabéns à escola, 50 anos, não são 50 dias. A escola mudou muito. Estou muito feliz pelo convite, por vocês. E agradeço a todos os professores, diretores, tias da cozinha, da limpeza. Os alunos passam, mas a escola fica, como eu já tinha dito, né? Então, muito obrigado mesmo de coração. Espero voltar aqui mais vezes e que a escola evolua cada vez mais e mais. E para você que está assistindo esse episódio, esperem que esse é só o primeiro episódio da nossa série especial dos 50 anos da escola, do Raimundo Correia para o Mundo, a história da escola pelos seus personagens. Bom, fiquem ligados nas nossas redes sociais, RC Mídia Jovem 2, e não percam os próximos convidados, que vão ser professores, algumas pessoas por aí que a gente vai trazer. Deixando suspense. Deixando suspense. Vai ser bom, acompanhe. Bom, e tchau! Tchau, tchau, obrigado. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo, tocou Neymar, no flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambo.